Olá, eu sou o Dr. Ivanildo Mendes. Nós vamos agora nesta aula falar um pouco sobre metodologia do trabalho científico. A metodologia do trabalho científico é fundamental para que os alunos eles delineiem um trabalho de pesquisa para o curso de graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado. Então, o conhecimento da metodologia científica ele serve para que você tenha um bom trabalho final de conclusão de curso. Aí nós vamos falar de temática. Como elaborar um tema? Quais são os elementos essenciais para que se possa elaborar um tema? O primeiro passo é definir as variáveis que serão trabalhadas. Então, o pesquisador ele tem 4 tipos de variáveis. As variáveis genéricas, as variáveis intervenientes, as variáveis dependentes e a variável dependente. Após a constituição dessas 4 variáveis, ele vai instituir o tema e a partir desta temática ele vai elaborar o que nós chamamos de problema. Então, como se constituir um problema de pesquisa? Dependendo do desenho metodológico, vamos usar como exemplo, se ele vai utilizar um desenho metodológico quantitativo, ele precisa definir esta temática em cima das variáveis e a partir daí elaborar uma pergunta central de investigação em cima do problema, para constituir esse problema. E depois que ele constituir o problema, que é uma pergunta central, ele vai fazer a problematização das variáveis. O que é a problematização das variáveis? É quando ele elabora uma pergunta para cada variável para poder, mais tarde, delinear as questões específicas de investigação. E a partir daí, ele já tem constituído a problemática e a problematização, e aí ele passa para um segundo momento, que é a constituição de definir os objetivos gerais e objetivos específicos da pesquisa. Nos objetivos gerais, qual a principal característica de um objetivo geral? Ele tem que estar constituído das variáveis de pesquisa, que em média variam de 2 a 5 variáveis para constituir um projeto de pesquisa, dentre as 4 variáveis existentes. E a partir daí, dessas variáveis, ele vai agora colocar uma ação verbal, preferencialmente um verbo no infinitivo, e uma condição verbal contemplando as variáveis. E aí ele forma um objetivo geral. Para constituir os objetivos específicos, ele precisa fazer o delineamento específico de cada variável, com os objetivos que derivam do objetivo geral, instituindo a ação verbal, a condição, o critério do verbo. Então, quando se constitui um objetivo específico, ele precisa ter 3 elementos fundamentais: a ação verbal, a condição e o critério. A partir do momento que ele instituiu esses 3 elementos, ele tem definido um objetivo específico. A grande inquietação é quantos objetivos tem uma pesquisa? Depende do número de variáveis. Porque a regra é, o número de variáveis é o que institui os objetivos específicos. E cada objetivo específico, por sua vez, se delineia num capítulo da dissertação, ou do TCC, ou de uma tese. A partir disso é que ele vai instituir o desenho metodológico que ele tem. Nesse desenho metodológico, ele tem basicamente que pôr natureza. Se de natureza qualitativa, de natureza quantitativa, de natureza mista. E por tipologia da pesquisa, a finalidade desta pesquisa, ela pode ser pura ou aplicada. Quando é que ela é pura? É quando o estudioso se debruça a um tema que ele quer explicar o tema, ele quer se aprofundar nesse estudo. Então essa pesquisa é pura. A partir do momento que ele quer instituir uma pesquisa aplicada, é quando ele quer mudar uma determinada realidade. Então ele viu um problema, ele quer mudar essa realidade, ele faz uma pesquisa aplicada. Quando definiu o desenho de pesquisa, por exemplo, quantitativo, se ele tem uma pesquisa quantitativa, ele vai ter aí um estudo ou experimental ou um estudo não experimental. E se for experimental, ele tem quase experimento, experimentos puros e pré-experimentos. Se ele delineou a pesquisa para um estudo qualitativo, ele vai ter aí uma teoria fundamentada, ele vai ter uma pesquisação, ele vai ter um desenho fenomenológico e ele vai ter os desenhos específicos do estudo qualitativo. Ou ele pode ser misto, que tem a triangulação metodológica entre o quali e o quant. Tá? Meus agradecimentos, muito obrigado.